precisamos agora meditarmos na palavra de Cristo Jesus, que é verdadeira, que é eficaz. Eu costumo falar sempre que quando nós terminamos de cultuar a Deus, aquelas coisas ruins que às vezes estávamos sentindo começam a passar, porque nós buscamos a Deus de todo o coração, de toda a alma. E quando nós viemos na casa de Deus para podermos buscar Ele de todo o coração, de toda a alma, nós sabemos que Deus, Ele nos dá alegria e conforta o nosso coração. E nessa noite tudo é possível para Deus. Eu vou deixar uma palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo de número 22, onde ele disse: Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num dia daqueles dias, entrou ele no barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de socobrar, ou melhor, de morrer. A palavra de Deus nessa noite, ela vem para chamar a nossa atenção. Momentos de tempestade nós passamos, mas só no sentido figurado. Momentos de tempestades, assolações nós enfrentamos dia após dia. E nós sabemos que Cristo aqui, após ele fazer um grande evangelismo nas cidades vizinhas de Galileia, Cafarnaum, Jesus ele se encontra cansado, abatido o seu corpo, e ele agora simplesmente quer descansar. E quando ele chama os discípulos para poder entrar no seu barco agora, para poder entrar, a Bíblia nos faz a menção que Cristo, ele manda alguns barcos irem à frente, e simplesmente fica o barco somente com Cristo Jesus. E o que a palavra de Deus nos adverte, que Jesus, ao meio do barco, Jesus ele fala para os discípulos que ele vai descansar um pouco. O barco não era desses perfeitos que nós temos visto nos últimos dias. Era um barco simples, barco de pescador, mas um barco largo e um barco que na qual tinha velas para que quando o vento viesse soprar, não tivesse tamanha necessidade para que eles pudessem remar o barco. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele deitado naquele barco, e de repente, os discípulos conheciam aquele mar como a palma das mãos, porque os discípulos, algum deles eram pescadores, e porque algum deles saberiam as condições daquele momento do mar, e o mar se encontrava calmo e manso. Mas nós sabemos que Jesus, ele teve um adversário, assim como nós temos um adversário, e nós sabemos que o nosso adversário, ele luta para poder acabar com a nossa vida, e não foi diferente com Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o adversário, ele planejou e arquitetou então causar uma tempestade. Ele planejou e formou que fez descer chuva do céu. A tempestade não foi Deus que mandou naquele momento para aquele barco, mas a tempestade foi Lúcifer que causou, para ver se Jesus ele iria morrer afogado. A Bíblia nos diz que Jesus ele permitiu, porque antes de ele pisar dentro do barco, ele já sabia que na qual o barco iria passar por uma grande dificuldade, mas ele ficou em silêncio porque simplesmente Deus ele queria testar a fé dos discípulos. Deus às vezes ele quer testar a minha fé e a sua fé. Deus às vezes quer testar se nós realmente amamos a Ele de todo o nosso coração, se nós realmente entregamos a Ele tudo que nós fazemos aqui na terra, nós fazemos conforme és a tua vontade.
Mas o pior, amados irmãos, é que tem muitas pessoas que não têm fé, que não têm tentado nem ao menos se retroceder, nem ao menos olhar e dizer: eu sou um pecador de verdade e eu preciso mudar. Não adianta, irmãos, você andar longe. Não adianta, amados, você ir em lugares distantes, se o seu coração não estiver firmado sobre a palavra de Deus. Não adianta você fazer sacrifícios de dor. Não adianta, amados. E por que eu falo amados? Porque Deus, Ele disse que nós somos amados dEle. A palavra de Deus nos conta que Pedro, quando ele vê aquele momento, Pedro ele fica desesperado, e Pedro agora fica preocupado, e Pedro agora está pensando que eles iriam morrer. Nós precisamos ter fé, mas a nossa fé deve ser voltada para a realidade do mundo. Nós precisamos acreditarmos em Deus de todo o nosso coração. Nós, porém, temos que entender as condições nossa terrena. Nós não queremos que os nossos filhos ou que um parente nosso venha estar nas drogas, venha estar perdido no alcoolismo. Nós não queremos simplesmente que ninguém venha passar por um momento de dificuldade. Mas a realidade da vida é essa, que o diabo ele veio para cegar o entendimento das pessoas, para que a glória de Deus não viesse resplandecer na vida delas. E se você observar, são milhares de pessoas que o diabo ele tem prendido. O diabo não está interessado em quem é rico ou de quem é pobre, não. Simplesmente eles vêm para poder detonar tudo. Quantos filhos de ricos que são drogados? Quantos que tiveram empresas, mas perderam tudo por conta das drogas? Quantos que perderam até a própria vida por conta das drogas? E quantos que ainda vão perder a vida? São milhares de pessoas, mas o diabo não deixa elas enxergar, não deixa, porque elas venham enxergar com os olhos espiritual. Aí entra, amados irmãos, a minha parte e a sua parte. Entra a parte da igreja para poder interceder. Mas se o seu corpo, se a sua alma, se você não está preparado, como que você vai interceder por alguém? Como que você vai interceder por uma pessoa que se encontra enferma, se a sua própria vida não está de acordo com o que a palavra de Deus diz? Não tem como simplesmente você fazer nada. Mas a Bíblia nos adverte que nós devemos então nos consertarmos as nossas veredas, devemos tomar uma atitude. Não podemos ser como o mundo é, não podemos ser como as pessoas são do mundo, não podemos querer subir sobre as costas das pessoas. Mas nós precisamos e necessitamos ficarmos na orientação de Deus. Existem momentos na sua vida que você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é do ser humano. Existem momentos que você vai sentir desejo de chorar. Existem momentos que você vai sentir desejo de correr, de pular de alegria. Isso é do ser humano. Mas o que mais parece no século 21 é que o ser humano ele tem estudado bastante. Muitos têm estudado muito, têm um conhecimento muito, mas esqueceu da essência da santidade para com Deus. E o que a Bíblia nos adverte é que a tempestade está aí, amados irmãos, mas tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível para aquele que acredita no sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus. Você não pode desistir, você não pode abaixar a cabeça. Não, você deve continuar crendo somente no Pai Celestial, tendo audácia e confiança nele. Não é porque as coisas não dão certo na sua vida, não é porque tudo está difícil que você deve se entristecer, abaixar a cabeça. Não,
Não é porque as pessoas não te reconhecem ou não reconhecem o seu trabalho que você deve se entristecer no canto. Não, você precisa valorizar a sua pessoa e valorizar o que Cristo Jesus, Ele morreu por ti na cruz do Calvário. Você precisa lutar mediante todos os obstáculos da vida e não se entregar à depressão, não se entregar ao que o diabo ele quer, não se entregar o que as pessoas às vezes lançam palavras sobre a tua pessoa. Não, porque, irmãos, só é difícil para aquele que está vivendo o problema, só é complicado para aquele que está enfrentando a dificuldade. Mas para quem está de fora diz: isso é fácil, Deus vai ajudar, Deus abençoe, Deus vai resolver. Mas para quem está enfrentando o problema, quem está enfrentando a notícia difícil, já sabe que Deus é capaz de resolver, já sabe que Deus ele pode selecionar qualquer problema. Mas a parte difícil é que nós somos servos e nós não temos autoridade para cima de Deus. Verdade. Porque nós obedecemos o nosso Pai Celestial, porque nós obedecemos a Deus, e todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que praticam o que Deus deixou em sua palavra. Amados irmãos, como se explica a morte? Como se explica a dor que o ser humano passa ao perder um ente querido? Como se explica isso? Como se explica então por que Deus permite isso? E Deus ele permite para mostrar para o ser humano que nós viemos sem trazer nada e voltemos também sem levar absolutamente nada. Tudo que nós fizermos aqui não vamos constituir, não vamos levar nada. Nós vamos levar a nossa alma e o nosso caráter. Vamos levar o que nós deixamos aqui de aprendizado para as pessoas. E você precisa entender que a sua vida é um capítulo, a sua vida é uma história. Tem pessoas que se espelham em você. Por mais que você possa pensar que você é um zero à esquerda, por mais que você possa pensar que você é um zero a ninguém, mas tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que quando vê você, eles têm força para poder lutar. E sabe por que isso? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você Aleluia. tem o brilho do Espírito Santo de Deus. E isso faz você então ser um valente de Deus. Ali sentado na catacumba do cemitério, eu pude ali analisar por alguns minutos. Não existe uma espécie que fede mais do que o ser humano. Você pode tomar um banho agora, mas se suar debaixo do seu braço vai feder. É verdade. Você pode escovar os seus dentes agora, mas daqui a pouco eles vão te ter um mau cheiro. O ser humano é a pessoa que mais fede no mundo. Mas tem gente que acha que são melhores do que os outros. Tudo nessa vida é passageiro. E por mais que as pessoas podem falar e dizer para você: não, Deus, Ele é bom e Ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Por mais que as pessoas podem dizer isso, são o que as pessoas querem, mas talvez não é o que Deus tem para você, não é o que Deus tem para mim. Verdade. Porque as coisas de Deus é loucura para o homem. É loucura para o homem cultuar a Deus numa sexta-feira, numa casa. Mas para nós é a maior felicidade glorificar o nome Glória a de Deus. Deus. Para nós é loucura sentar em um bar e encher a cara de cerveja, de cachaça. Mas para muitos aquilo é alegria. Uma alegria momentânea. Uma alegria que leva para a sepultura. Uma alegria que destrói a família. Mas para nós, a maior virtude é nós estarmos na casa Amém, de Deus Jesus. e bendizer ao santo nome dele. Aleluia, Deus. Ele é maravilhoso. Tu és maravilhoso, ó Deus. Meu irmão, com toda a dificuldade que Tu és você tem bendito, enfrentado, ó Deus. com todas as lutas que você tem passado, ainda é motivo de Poderoso, ó você meu Deus. glorificar o santo nome Aleluia. dele. Bendito seja o nome do Cordeiro.
Por mais que você tenha filhos, por mais que você tenha filhas, por mais que você tenha um parente envolvido nas drogas, mas você se torna vitorioso porque você não se prostra. Glória a Você Deus, continua adorando e aleluia. dizendo ao nome dele. Você acredita que Jesus ele pode fazer um milagre. Glória, Você acredita glória, que a pessoa glória. pode tomar uma atitude e dizer dessa forma: a partir de hoje eu renuncio esse mal. Glórias. Mas a pior parte, amados irmãos, que você não está lutando contra a pessoa. Nós estamos lutando de frente com Lúcifer. E Lúcifer ele não vai deixar as pessoas saírem assim fácil. Sabe aquelas pessoas que nascem com um cordão umbilical enrolado no seu pescoço? Aqueles lá são de Lúcifer, já nasceram diretamente para ele, já são consagrados para ele. E é só questão de tempo para que ele possa então dominar a vida da pessoa. E eles acostumam dominar quando a pessoa tem 40 anos de idade. E aí me perguntaram dessa forma no dia de hoje: mas e aí, apóstolo, como eu faço? E eu disse: quando você entrega os seus caminhos para Deus e você tenta viver para Deus, é impossível o diabo tentar te vencer. Aleluia, Deus. Deus está do seu lado. Glória Mas a Deus. quando você vive uma vida bagunçada, quando você não dá ligança para a palavra de Deus, quando você não se importa com as coisas de Deus, fica fácil para ele poder entrar. Aí a mulher olhou para mim e disse assim: eu tenho 39 anos e eu sou de uma igreja, determinada igreja. E eu disse: talvez você ainda não conheceu a verdade. Verdade. Não basta você estar numa igreja que tem uma multidão. Não basta você estar numa igreja onde envolve coisas bonitas e belas. Jesus ele não está olhando beleza. Jesus ele não está olhando ouro não, diamante não. Jesus ele está olhando a sua sinceridade. Jesus está olhando a sua conduta. Cristo está olhando para você, para ver se realmente você o adora em espírito e em verdade. Aleluia a Deus. E quando a Bíblia nos diz para nós ser fiel até a morte, é naquele momento que às vezes o seu marido não te entende, ninguém te entende, e você se encontra cabisbaixo, chorando, com vontade de sumir no mundo, desaparecer. Aí vem a voz de Cristo Jesus te alertando e dizendo: ser fiel até a morte, da teia contra a Glórias, vida. aleluia. Se eu pudesse comprar a minha salvação, se eu pudesse comprar as coisas do reino dos céus com dinheiro, nós poderíamos trabalhar 40, 50 anos, aposentar. Nem com o maior dinheiro que Salomão possuía poderia comprar a salvação. Não tem dinheiro que compre a salvação, mas só tem uma coisa que podemos conquistar: é o amor fraternal, é o amor para com Deus. Os discípulos, irmãos, conheciam aquele lugar como a palma da sua mão. Naquele lugar onde o barco se encontrava era 25 de profundidade, 25 metros de profundidades. E Pedro agora está assustado quando ele realmente vai ver que Jesus está dormindo, Jesus está tranquilo, porque Jesus confiava no Pai Celestial. Quem já perdeu um ente querido, quem já perdeu uma mãe, quem já perdeu um pai, sabe que o momento é difícil, mas sabe que não pode se entregar à dor, porque maior é Cristo Jesus que está do seu lado. Glória a Você já Deus. viu alguém sepultar um ente querido, um filho ou um pai, e a pessoa morrer na mesma hora? A vida vai continuar. E você precisa entender que o momento vai chegar também. O momento chega para todos. Uns vão dar, outros vão ser. A morte mata os que têm coragem, os que têm medo. Com ela não tem conversa. Mas por ela tem que respeitar aqueles que adoram Cristo. Aleluia, Jesus de meu Nazaré. Deus. Bendito seja o Senhor. Aqueles que clamam a Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, nesses dias passados, o portal do Lago de Fogo foi aberto. E na Europa, aproximadamente a 200 metros dos Estados Unidos, existe um lago de fogo, onde que muitas pessoas tremem e temem, e ele vem se alagando cada vez mais, ele vem crescendo cada vez mais no deserto Negev. E aí está a grande preocupação de muitas pessoas. Mas porém, eu e você podemos ficar alegres que o lago de fogo não é na terra. Por mais que as pessoas possam dizer que o inferno, ou melhor, o lago de fogo,
Aonde que o demônio se encontra com aqueles que morreram, que foram para lá, se encontra na costa, no meio da terra. Mentira. Fica situado no terceiro céu, o lago de fogo. O lugar onde Deus ele reservou para os demônios e para aqueles que desobedecem a sua palavra. Quantas pessoas que para subir fazem fracaturas, mentem, enganam, matam, fazem de tudo agora para parar a vida de alguém, para eles ficarem no lugar. Quantas pessoas que inventam fofoca para você perder o emprego, para ela poder ocupar o seu lugar. Quantas pessoas que só esperam um vacilo seu para te entregar para o patrão. São inúmeras pessoas. E por que não consegue? Porque você tem caráter, porque você tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Mas o diabo ele não para de tentar. A Bíblia nos diz que então Pedro olha para João e olha para os outros discípulos, e a Bíblia nos diz que então agora nesse momento eles têm uma conclusão: vamos chamar Jesus, vamos acordar Cristo, porque não pode, nós já estamos perecendo. E ele se encontra dormindo na crosta desse barco. Vamos lá chamar ele. A Bíblia nos diz que então foram chamar Jesus. E Jesus dormindo, em meio àquele vendaval, em meio àquela tempestade e fortes ventos, Jesus então ele levanta do barco, olha para os discípulos e pergunta para eles por que eles não podem repreender o vento. Os discípulos têm medo, muitas das vezes como eu e como você. Os discípulos são assustados. E porque os discípulos conheceram Jesus, estavam com ele e tiveram medo. Tiveram medo. Por mais que Cristo havia dado a unção, repartido para eles, eles ainda não acreditavam neles mesmos. E tem gente que não tem acreditado no seu ministério. Tem pessoas que não têm acreditado na sua própria oração. Tem pessoas que não têm acreditado naquilo que realmente Deus havia depositado a sua confiança. Às vezes nós perecemos pelas nossas escolhas erradas. Às vezes acreditamos nas pessoas erradas. Às vezes contamos problemas para as pessoas erradas. Às vezes nós temos pessoas como amigos, mas eles não têm nós como amigos. E aí nos leva para o buraco. Judas Iscariotes era um desses, que estava com Cristo todo momento, mas porém queria ver a ruína de Cristo Jesus. E eu e você, nós precisamos aprender que em meio à tempestade tudo é possível para Deus. Glória a Deus. Tudo Deus ele pode resolver para mim e para você, mas quando é a permissão dele. Até o próprio Jesus disse, ele não queria morrer na cruz, e ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer. Mas de repente ele disse: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha vontade. O próprio Filho está dizendo: seja feita a tua vontade. Não é como você liga a televisão e vê o Ibamadinho lá falando de Deus. Não. Você tem que profetizar, você tem que colocar Deus na parede, você tem que fazer um voto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Não. Jesus ele disse: seja feita a sua vontade, assim no céu e como na terra. Eu aceito quando vem de ti. E a Bíblia nos diz que ele foi parar no madeiro, porque ele aceitou a vontade do Pai, aceitou o que Deus havia permitido para ele passar. Mas a Bíblia nos diz que nós vivemos de escolha nesse mundo, e todos os dias nós somos testados por Deus. Aí a bispoeira disse lá no cemitério dessa forma: o interessante que é um lugar onde tem muitos nomes. E eu disse para ela: você quer ver no livro da vida, ou então no diário de Satanás? Tem mais nomes no diário de Satanás do que no livro da vida. Verdade. E por quê? Porque tem pessoas que só arrependem quando vai morrer.
E esse arrependimento não tem como a pessoa ser salva. É um arrependimento de desespero. Não é um arrependimento enquanto a pessoa está com vida na terra. É um arrependimento de medo. É um arrependimento de culpa. É um arrependimento momentâneo. Quantas pessoas que são ignorantes. Quantas pessoas, quantas mães que não valorizam seus filhos que são homens de Deus. Quantas pessoas, quantas mães que choram lá fora e dariam de tudo para que o seu filho fosse um pregador. Verdade, meu Deus. Que dariam de tudo para que o seu filho ou sua filha fosse uma mulher, uma obreira na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Quantas mães que estão chorando nesse dia porque o seu filho saiu e não sabem que dia vai voltar, não sabem para onde foi, ou não sabem se está comendo. Quantas mães que têm que visitar os seus filhos na cadeia. É verdade, meu Deus. E além disso, fazem de tudo. Verdade. Porque a palavra de Deus nos diz é que nós só seremos reconhecidos quando nós partirmos desse mundo. Isso é verdade. Toda pessoa que morre, ela se torna boa. É verdade. Ela pode ter matado, pode ter estrupado, pode ter feito tudo, mas morreu é bom. E sabe por que isso? Porque veio de Cristo lá na cruz do Calvário. Só depois que eles conseguiram matar o Messias é que foram ver que Ele era o Salvador do mundo. E isso nos faz entender que nós precisamos, irmãos, aprender com Cristo. A geração das crianças são as piores gerações que estão vindo aí. São as piores, que vão fazer pior. Se hoje nós estamos vendo troca de tiro, a geração que está vindo será pior. E por quê? Porque simplesmente foram mimados demais. Faziam birro e tinham tudo nas mãos. Não tiveram autoridade sobre eles. Triste por outro lado que as pessoas falam dessa forma assim. Você fala porque você não tem filho. Justamente por isso eu não quero ter um filho. Para quê? Para eu colocar ele aqui no mundo, dedicar-se minha vida para ele, e ele simplesmente, quando passar um tempo, Cristo voltar, ele com as profundezas do lago de fogo. Para quê? Se vamos ensinar o caminho certo e não vamos querer ir para o caminho certo. E por que isso? Porque é a geração, é o mundo globalizado. Tem pessoas que me diziam dessa forma: quando eu tiver filho, jamais vai pegar no celular, jamais vai fazer assistir desenho, televisão. Mas passou a nascer, crescer, e já sabe até desmontar o celular. Passaram a saber que já sabem fazer de tudo. Vão ter que passar por essa tempestade. Irmãos, para nós poder aprender, para os irmãos que nos acompanham ao vivo, que têm filhos, vocês precisam entender de uma coisa: entender sobre a palavra de Deus, entender como as mulheres faziam, entender como Ana, como Débora, como Ruth elas eram, entender como Maria educou Cristo Jesus. Precisamos aprender, mas parece que as pessoas são débeis mentais, deixam serem dominadas pela emoção. Pergunta um pai de família que vê o seu filho sendo espancado por um policial. Pergunta para ele. Pergunta para uma mãe que vê o seu filho sendo espancado por bandidos, sendo espancado por pessoas, por policiais, autoridades. Pergunta para ela como é gostoso. Mas não vai acontecer comigo não. Vai! Se você não tomar postura, se você não tomar atitude, vai! Verdade, Deus. Estão no mundo. E eu sempre dizia para amanhã mais pai: os policiais pegam todos que não têm habilitação, vai chegar a minha vez. Aí sempre o pai falava comigo: pega não tem jeito. Se aconteceu com um, tem 99% de probabilidade de acontecer comigo. Porque eu não sou melhor do que aquele. Eu sou igual a ele. A única diferença é que sou adorador. Mas perante Deus somos iguais.
Aleluia, Jesus. Não temos como escapar. E o diabo sabendo disso, irmãos, ele sabendo disso, ele sabendo que está falsa a geração dos jovens, Verdade. ele vai tentar acabar com eles o mais rápido É possível. verdade. Mas eu não gosto quando você fala. Sempre às vezes as pessoas me corrigem, como minha mãe, mas eu sou pregador, eu tenho que falar. Eu posso não viver até lá, mas quem viver vai ter que contemplar, vai ter que chorar, vai ter que lembrar do que foi dito. Você pode ir lá no YouTube e pesquisar o que Chico Xavier falou há muitos anos atrás, se não tem acontecido. Verdade. Ele morreu, mas a geração que está e que tem curiosidade, que pesquisa, vê. Ele disse que no ano de 2019 iria ter um presidente, que o nome seria Jair Bolsonaro. E aconteceu. E ele está morto já faz muito tempo. É verdade. A realidade é essa. E Jesus, ele disse dessa forma: filhos de medo e admiração, dizia uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e obedece? Quem é esse? Não é porque Jesus ele tinha poderes em suas mãos, mas Jesus ele tinha autoridade. Aleluia, Jesus. O que vale, como eu estava conversando com a nossa irmã Nita, ela disse que criou seus filhos com muita dificuldade. Mas pergunta a ela quantas autoridades que ela teve que dizer para eles. Com o coração doendo, ela teve que dizer para eles não. Não aceitaram o erro deles, não. Mãe deu à luz, mas que não concordavam com o erro. E hoje pergunta onde eles estão, quem eles são. A diferença está aí. Verdade, Deus. E aqueles que têm tudo, pergunta como estão. Estão numa situação difícil. Verdade. E por quê? Pergunta por que o bispo Ricardo se encontra trabalhando hoje, tiveram atitude de vir morar na rua. Porque ele não foi passado a mão, foi chutado. Mas se ele fosse passado a mãozinha, estava lá. Tiveram autoridade, foram jogados, rejeitados no canto. E é isso que faz a diferença. Se você acompanhar irmãos na Bíblia sagrados que eram esquecidos, eles foram vitoriosos com Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ser perseguidos por pessoas do nosso sangue. Vamos ser perseguidos por irmãos. Se você acompanhar, você vê que os irmãos de Davi tiveram inveja dele. Os irmãos de José tiveram inveja dele. O irmão matou, Caim matou Abel, se não me falha a memória. E assim vai. Verdade. E o que fazer diante de tudo isso? É ter autoridade. Porque hoje você pode fazer tudo que a sua filha, que o seu filho desejar. Mas amanhã a polícia não vai fazer o que você faz. O bandido ele não vai bater na porta e fazer o que você faz. Ele vai chegar e vai sapecar fogo. Verdade. Ou nós cuidamos hoje, protegemos hoje, ensinamos a direita, ensinamos as veredas de Jesus, ou essa geração vai perecer. Verdade, Deus. Porque nós podemos observar que hoje em dia, quando você fala com um jovem para ir na igreja, ele não quer ir. Mas se você marca um show na praça, ele vai. Você pode ver que de uns anos para cá as igrejas têm ficado vazias. A católica tem ficado vazias também. Nós podemos observar que o amor de muitos já tem se esfriado para o Evangelho. E eu e você, nós devemos nos preparar e nos posicionar para Cristo Jesus de Nazaré. Para que Deus ele possa então nos abençoar. Porque tudo é possível para Ele.
Amém. Tudo é possível para aqueles que creem. Estou orando a madrugada para Deus poder abençoar a nossa vida, para Deus poder nos guardar, nos dar força. E Deus, Ele tem nos protegido de certa forma especial. Às vezes, irmãos, nós que vivemos pela fé, as pessoas falam assim: posso nem preocupar com nada. Mas eu perco às vezes noites de sono, preocupado que eu tenho internet para pagar, preocupado que eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, preocupado que eu tenho que comprar gás, preocupado que eu tenho que comprar tanta coisa. E às vezes as pessoas só olham assim: tá tudo bem, só te vejo sorrir, porque a minha força não vem de mim, mas vem do Salmo 46. Deus é o meu refúgio. Glória a Deus. Aleluia, E em Jesus. ti eu tenho confiado. Amém. Bem-aventurados são aqueles pobres de espírito, mas o reino dos céus é deles. Glória a Deus. Bem-aventurados são os mansos, são os que choram, porque serão consolados. Um dia, irmão, tudo vai passar. A fome, a nudez, o sofrimento, tudo vai passar. E nós então iremos entoar o hino do louvor para a vitória de Deus. Aleluia. Nessa noite vai estar fazendo oração em nome de Jesus. As irmãs, mulheres, perdoa eu ia comprar a caixinha de bombom para nós dar os bombons aos irmãos, mas aí eu pensei em ligar para o Bispo Ricardo, mas aí eu não fui lá na caixa tirar os R$10 e agora só depois. Tem jeito? Glória a Deus. Dia das Mães está vivo. Oração é melhor que um bombom. É verdade, meu irmão. Aleluia. Grandioso Deus e eterno Pai, Sim, Jesus. nessa noite, meu Deus, nós apresentamos os teus filhos e filhas nessa noite, ó Pai. Nós te pedimos, ó meu Deus, porque tu acalmou a tempestade. Meu Deus. Acalma também, ó meu Deus, esse coração angustiado, Em ó Pai. nome de Cristo. Acalma também, ó meu Deus, essa alma batida, ó Pai das luzes. É nessa noite, ó Deus, que tu tem um poder e a dádiva, ó meu Pai, para fazer, ó Deus, o teu sobrenatural. Nós te pedimos, ó Pai das luzes, porque tu és o nosso ajudador. Deus, que tu possa, meu Pai, abençoar a irmã da nossa irmã Anitta em Colatina, ó Deus. Que tu estende as tuas mãos para esse casal, ó Pai das luzes, e para esses filhos, ó meu Deus, que tu possa, meu Deus, libertar eles de maneira especial. Venha nessa noite, ó Pai das luzes, fazer conforme és a tua vontade, dando um renovo espiritual, dando, ó Pai das luzes, a saúde. Meu Deus, nessa noite eu te peço humildemente, ó Pai, sei o que tenho sido falho contigo, ó Deus, mas te peço perdão, ó Pai das luzes, pelas minhas falhas. Eu te peço perdão e reconheço, ó Pai das luzes, e venho te suplicar nessa noite, que tu possa, Pai das luzes, abençoar, ó meu Deus, cada foto representada por cada família. Em nome de Jesus, que eu nessa creio, noite, meu Pai, Deus. possa guardar os vizinhos da Em direita nome e da de esquerda. Jesus, Que Deus. tu possa nos livrar de cobras e escorpiões, possa nos livrar, ó Pai Arranca, das meu Deus, luzes de todo mal. Satanás. Nessa noite eu venho, meu Arranca, Deus, meu Deus. com a autoridade e audácia, ó Pai das luzes que tu me deste. Eu venho, meu Deus, Nome de paralisado Cristo da obra de Jesus. macumbaria feita Em na nome de encruzilhada. Cristo Eu venho nessa noite, ó Pai das luzes, Sim, quebrando, meu Deus, quebra, todo laço Deus. no passarinheiro, Em ó nome Pai. de Jesus. Eu quebro, ó meu Deus, Sai porque diz a do tua mal. palavra, a Em oração nome de de vós Cristo pode Jesus. muitos efeitos. Diz a tua Sai do palavra que mal, se em nome de manifestou o Cristo Filho de Jesus. Deus para desfazer Em nome de tudo aquilo que o Cristo diabo tem Jesus. feito. E nessa Em noite, ó nome de Pai das Cristo luzes, Jesus. não há macumbeiro, não há macumbaria que o Glória possa a nos Deus, parar, aleluia. porque o maior é tu, ó Pai das Glória a luzes. Deus. Ora, soremete canta labasto menderede, Que não seja Yonda seu ladaste pendere soremenede, Aleluia, porque Deus. está escrito sobre a tua palavra, Oh, Deus de Pai, Israel, Deus que bendito. nenhuma praga chegará à nossa tenda, Glória. porque tu, ó Deus, está conosco. Amém, meu 1000 Deus. cairão ao nosso lado e 10.000 à direita, e nós não seremos atingidos, ó Pai das luzes. Aleluia, Jesus. Porque o nosso coração está contrito a Ti, ó Deus. E nessa noite, ó Pai das luzes, livra os jovens, ó meu Deus. Livra, Pai das luzes, a guerra que Carlos Chagas há de ter. Nessa noite eu te peço, Pai, que Tu possa estender as Tuas mãos
Que tu possa, Em nome meu do Deus, teu paralisar filho amado, Cristo toda a Jesus. fúria do adversário, meu Deus. Fúria do Aqueles inimigo. pais que perderam o emprego, ó Que Pai tu, das ó, meu Deus, luzes. arranca, Que tu Jesus. possa conceder, ó meu Deus, Arranca, aonde Jesus. que eles possam trabalhar, ó Pai. Em nome do teu filho Que tu amado, possa Cristo abençoar o Jesus. Mineirão, abençoar aquele supermercado ali em Nanduque, novo, Deus. Cristo Jesus.